Olá, tudo bom? Mais uma segunda-feira, vamos falar sobre Gestalt terapia. Dessa vez eu vou estar aqui com a Renata Scarlatti. Estou aqui escrevendo para quem entra depois o tema de hoje, para ninguém ficar na dúvida. Sejam bem-vindos. Já vou chamar a Renata, já estou vendo aqui que ela entrou. Entrando, olá, Cris, boa tarde. Olá, todo mundo que vai entrando. E a Rita conseguiu, ela tinha dito que ela talvez não fosse conseguir estar aqui hoje com a gente. Bem-vinda, Boa Rita. Oiê, boa tarde. tarde. Oi, Boa amor. Oi, segunda. Ritinha. Boa segunda, boa... Renata, seu áudio não tá saindo. Tava saindo e parou. Você mexeu em alguma coisa que ele parou. Não voltou. Agora, peraí que Assim, voltou. Voltou. mãozinhas paradas. Não toque mais em nada. A partir de agora, não toque mais em nada. Meu Deus, só no cabelo, né? Porque a pessoa fica mexendo no cabelo o tempo todo. Não tem jeito, a gente tem que mexer. Então, hoje a gente vai estar falando sobre experimentos clássicos na Gestalt terapia. Para quem não conhece, essa é a Renata, Renata Scarlatti. Oi, Ela é Gestalt gente. terapeuta, assim como eu, assim como acho que a maioria de vocês também. Fizemos formação na mesma época, não éramos na mesma turma, mas foi na mesma época, então a gente conviveu muito demais, mais um pouquinho, né? Tava E fazendo as convivemos até contas. hoje, mas de outras formas. Tava... Eu tava fazendo essas contas ontem. A gente já tem 17 anos de amizade. Passa Sim. Gente, é rápido, porque a né? gente se conheceu na maternidade, tá? Então é só para vocês Ah, entenderem. não, eu tava pensando também da gente fazer o jogo de 7 erros hoje pro povo parar de confundir a gente. O que você acha? Eu acho uma boa. Para quem tem dúvida, gente, olha assim, a de cima é a Paula, a de baixo é a Renata, tá? Para quem tem Mas dúvidas. agora já depois de 17 anos, tem uma diferença muito importante, que é de cabelo branco é a Renata. Ah, sim. Não que eu não tenha, né, gente? Aqui eu, eu, Então é eu outro pinto, estilo mas de cabelo branco. É é cabelo branco undercover. exatamente. Eu ainda não conseguia trabalhar assim com eles. E olha que tá aí a quarentena, poderia, mas não, ainda não conseguia. Tem gente aberta aproveitando a quarentena para fazer a transição, né? Muita gente. Você vai estar super in, Bom, mas né? Você que era totalmente autêntica, agora você vai estar mais uma no meio da multidão. Mas tudo bem, tudo bem. não, mas não tem problema. Eu sempre vou ter sido pioneira. Bem, Eu gente, quero então para mais é que as vocês pessoas entenderem. assumam para parar de reclamar do meu, entendeu? Ah, sim. Não, muita gente agora vai assumir. Pode ficar tranquila que ninguém mais vai reclamar do seu. Vai achar super lindo, super dentro do grupo. Eu é que você é estranha, Doninho, mas tudo bem. Vamos lá. O nosso encontro hoje, né? Vocês sabem que eu tenho feito, né, essas lives toda semana para que a gente possa divulgar ainda mais a Gestalt terapia, trazendo pessoas que já trabalham há bastante tempo com a Gestalt terapia para falar sobre algum ponto dessa abordagem incrível que escolhemos para trabalhar, para fazer a nossa clínica e que é onde a gente se baseia para todo atendimento que acontece. E convidei a Renata, ainda um pouco sem tema, mas aí eu tinha aberto lá as caixas de sugestão de quem queria que tema. E falaram daquela tal de cadeira vazia, para falar um pouco mais sobre cadeira vazia, enfim. E aí nisso veio Renata, à minha mente, obviamente, e foi interessante, aí eu deixo até para você comentar um pouco sobre a nossa sincronicidade no convite e o que isso confirma ainda mais o convite. Foi incrível. Ele nem tá aqui na minha mão agora, mas no dia que eu tava mexendo em umas caixas aqui em casa,
que tá todo mundo mexendo nas caixas em casa, né, também na quarentena. E aí eu achei a minha monografia de graduação, que eu encerrei no ano 2000. E eu tava brincando com ela, falando, nossa, que legal pensar nisso e tal. Olhei, e à noite Paula me chama no WhatsApp, fala, Ria, tô querendo fazer uma live, tô querendo te convidar. E eu sou sempre convidada, geralmente, para falar de sexualidade, porque eu também sou sexóloga. Mas a Paula sabe que eu não sou só isso, e eu andava um pouco incomodada com essa história de ficar vista como só isso, né? E aí a Paula me fez esse convite e falou assim, cara, eu tava pensando a gente falar de experimentos clássicos, sendo que o tema da minha monografia de graduação é o surgimento do experimento na sessão de Gestalt terapia. Então, assim, lá atrás, quando eu era uma jovem juvenil, eu era muito interessada em experimento. Então, eu fui pesquisar isso para terminar meu curso, assim, e no mesmo dia, pinta esse convite, eu falei, gente, o universo, o campo está dizendo, através da Paula, que realmente está é tempo de abrir mais, né, essa coisa do só sexóloga, só terapia de casal, só relacionamento e tal, porque tem tanta coisa bonita para a gente falar e para a gente explorar, e a gente busca conhecimento sempre, está sempre estudando, não numa área só, né? Então, muito legal e que pontual que foi que no exato mesmo dia. E que fique claro, a A responsabilidade não gente é só minha, faz parte de todo mundo que escreveu lá os temas que queriam para as próximas lives. Então, falem, quem é sabe do assim, campo, né? né? Começam a mexer no campo junto com a gente, que isso é importante. Isso é bom. Sim, sem dúvida. E fora que a gente sempre teve muito sintonizada, né? Os nossos caminhos se cruzaram muito em muitas épocas. Então, assim, é reflexo de todo um contexto, não é só um dia que aconteceu uma coisa. Não, muitas vezes e muitas coisas, né? É impressionante. Isso é ótimo, eu gosto. Eu me sinto honrada desses encontros com a Adoro. Renata. Então, bem, Rê, então a gente vai falar hoje, né, de experimentos e eu vou abrir um pouco para você falar e só para que quem está chegando hoje ainda não assistiu nenhuma, a ideia mesmo é ser um bate-papo. Então a gente obviamente vai estar falando sobre coisas teóricas, de uma maneira teórica, de uma maneira histórica também sobre o experimento dentro da Gestalt terapia, a forma como o Perls trabalhava perfeitamente a partir disso, né? Então, é a marca registrada, na verdade, da Gestalt terapia. Quem às vezes não conhece tanto Gestalt terapia sabe que tem alguns experimentos como cadeira vazia, o trabalho de sonhos, que a gente vai estar falando um pouquinho de todos esses. E então vou abrir para você começar, Renata, e aos poucos eu vou me intrometendo na sua fala, costurando junto com você. Essa é a ideia. Claro. Então, eu acho que é super importante a gente começar conceituando o experimento, né? E a partir daí a gente falar de como ele pinta. Esse é o tema exato da monografia, como ele surge na sessão. Porque, assim, o que é experimento? Se a gente fosse detalhar para anotar no caderninho. Experimento são técnicas ou propostas, né, que a gente faz de ação para tentar conectar o pensamento e o sentimento, que normalmente chegam no consultório do Gestalt terapeuta desconectados da ação, o pensamento e o sentimento, né? Então, o experimento é a gente fazer uma ação para tentar juntar essas coisas. E, de fato, ele é literal, ele quer dizer o que ele diz. É experimentar alguma coisa de forma concreta para que se evoque o sentimento ou o pensamento e a gente traga tudo para elaborar junto. Né? Porque não faz muito sentido, como faz até em outras abordagens, para a Gestalt terapia a gente elaborar só na cabeça. Tem que fazer sentido no trato, no dia a dia, no comportamento, na sensação, no corpo. Então, o experimento é você puxar todas as funções de contato, né?
os cinco sentidos, o movimento e a fala, para tentar juntar no que está sendo ou sentido, experimentado ou falado, né? E aí, numa sessão de terapia, o experimento ele surge a partir do feeling, da observação do terapeuta, que tem que estar, aí é que é a história toda. Ele tem que estar muito bem trabalhado emocionalmente, ele tem que estar disponível teoricamente, mas ele tem que estar com a teoria tão na ponta da língua que ele não fique pensando também, senão ele desconecta do sentimento e da ação ali no lugar. Acho que deu para entender, coloquei legal. Sim, sim, eu Ficou entendi. claro? Tô aqui assistindo, mas vou passar a participar um pouquinho. Mas, assim, acho que é importante a gente colocar isso, porque apesar da gente hoje vai falar sobre os experimentos clássicos, aqueles que são mais tradicionais, digamos assim, e que são super famosos pelo Peirce utilizando, é importante a gente entender que eles não são assim, hoje nós vamos trabalhar isso desta forma, independente do que está acontecendo com o sujeito ou o que ele traz naquela sessão como importante. Né? Então, quando a gente está falando disso, quando a Renata está colocando exatamente isso, então a gente acredita que a partir do fenômeno que acontece durante a sessão, algo que o cliente traga, ou fale, ou demonstre de alguma maneira, digamos assim, aquilo vai se tornando um experimento, isso é um experimentar-se. E existem várias formas da gente levar esse experimentar-se, algumas nem descritas, que podem acontecer criativamente dentro do consultório, mas a gente não vai falar muito dessas hoje. Dessas especificamente, eu inclusive já fiz uma live com a Alexandra. A primeira live, na verdade, de Gestalt Terapia foi sobre isso. E hoje eu vou estar falando com a Renata mais especificamente desses clássicos mesmo, aqueles que a gente, quando pega um vídeo antigo do Peirce, são eles que aparecem, né? Porque vídeo antigo é óbvio que esse é dele, só pode ser antigo, mas aqueles vídeos dele... mas é importante dizer que os experimentos clássicos são aqueles que ele deu conta de criar. Por isso são considerados clássicos. Ele deu conta de criar, elaborar e descrever. Porque a essência do experimento é justamente ele não ser engessado, né? A essência do experimento é ele ser pleno de possibilidades. Então, assim, o acontecimento do experimento, ele nunca é igual, nem com o mesmo cliente. Não. E aí é que entra a grande questão, né? É muito importante a gente saber a teoria para poder dela variar, discordar, tomar outros rumos e etc. Porque deixar a Gestalt surgir, permite... né, durante a sessão. Exatamente. E antes também da gente falar dos clássicos, acho importante a gente entender aonde acontece o fenômeno do experimento no terapeuta. Ele pode partir de uma percepção que eu tenho, então estou aqui, estou vendo a Paula e estou vendo algum gesto que a Paula fez que discorda de alguma coisa que ela falou, ou que concorda com alguma coisa que ela falou e que ela talvez não tenha percebido, e aí eu perceptivamente vou e chamo, ou ele é um fenômeno pré-perceptivo, que a gente chama de intuitivo, que ele acontece antes até da gente elaborar conscientemente, né, cognitivamente, racionalmente, né, e a partir de cognição, de conhecimento, antes disso a gente já está ali sentindo vibrar, sabe? Ou uma sensação no corpo, ou uma coisa que a gente está muito... A gente vai... Eu costumo dizer que Gestalt terapeuta raiz, é bem caretudo, né? Que a gente vai fazendo umas caras, vai permitindo no corpo da gente acontecer as coisas, né? Então, assim, o experimento ele acontece nesses dois níveis. Quando ele acontece no nível só racional, que não foi nenhum dos que eu citei o nível perceptivo e o pré-perceptivo, quando ele acontece só no nível racional, eu tenho uma sensação de que é uma forçação de barra.
uma necessidade de mostrar um show pirotécnico, de fazer alguma coisa acontecer só para alguma coisa acontecer. Então, para mim, quando ele é pré-preparado e tal, não, claro, no caso das demonstrações, das lives ou de workshops, que a gente pensa antes como vai chegar no experimento e tal. Mas na sessão individual de casal ou de família, quando ele é pré-pensado, eu sinto que ele tem menos valor de espontaneidade mesmo, né? Ele não está ali, talvez, no lugar exato que ele devia estar, que é o da conexão. Sim, e isso me faz lembrar, Renata, essa sua fala, de uma época que eu estava... Na verdade, eu ainda era monitora, isso é... Tem alguns pequenos anos, mas que eu estava Outro dia, Paulinha, outro Foi dia. outro dia, tá? Na verdade, foi um pouquinho antes da quarentena. Eu parei só porque começou a quarentena. Mas que eu era monitora e aí fazia parte lá da monitoria que eu dava naquela turma, fazer as práticas supervisionadas, né? As famosas práticas supervisionadas, onde a gente estimulava que um aluno treinasse com o outro um pouco sobre como é o atendimento, e que é algo assim fantástico, gente. É um trabalho fantástico esse da prática supervisionada. Além de ser muito E divertido. Aí, muito, né? E sem contar que dá um entrosamento na turma incrível, né? E aí, lá, enfim, uma pessoa estava atendendo e começou a propor um experimento clássico, né, dentro da sessão. Quando termina esse tal experimento, nossa, mas ali, né, a cena ainda se fazia e ainda se via necessidade de se continuar. E aí eu comecei a provocar, não, então vamos, continua. Dá um passo além, vai. Tá, mas aí o aluno ainda virava assim para mim, não, mas aí eu vou fazer um outro experimento. Aí eu falei assim, não, você não vai fazer um outro experimento, você vai continuar com o que você está fazendo. Até que essa conexão que a Renata estava falando anteriormente consiga ter completa, né, assim, chegue a awareness de algo que a gente precisa que o cliente chegue dentro da sessão. E eu falei assim, você vai... Não, mas peraí, olha só. Eu já estou indo para o terceiro experimento. Eu falei assim, não. Você talvez esteja indo para a terceira técnica, mas não significa terceiro experimento. Significa que um foi ligando ao outro, que foi ligando ao outro, aprofundando, até que você chegue a algum lugar com ele. Mas para que você vai parar anteriormente? Então, acho que isso que você está falando é muito interessante, que mostra assim, calma, são técnicas. Não necessariamente elas precisam ser usadas separadamente. São formas didáticas que foram separadas e construídas. Mas quando, por exemplo, a gente vê um trabalho de sonho, dentro do trabalho de sonho a gente vê exageração, a gente vê um pouco de cadeira vazia, sim, a gente vê várias coisas ali aparecendo. Então, eu acho que porque isso o experimento ele não encerra em si, né? O experimento não necessariamente encerra em si. Experimento é experimentar, é isso que a gente começou definindo. O experimento ele pode ser composto de várias técnicas que, na verdade, são só desdobramentos, não é um outro experimento, não é uma outra técnica. Quando o cliente acompanha, o experimento vai desdobrando, igual se a gente estivesse abrindo 1000 folhas, assim. É a mesma coisa, o mesmo 1000 folhas, só que você está abrindo ele, e aí vai vendo coisas que você não via quando ele estava montadinho, né? Exatamente. Enfim, gente, olha só, a gente vai começar a entrar mesmo nos experimentos do Pelos, aquilo que ele descreveu dentro dos seus livros, mas eu peço que, tendo dúvida, tendo questionamento, colaboração, escrevam. A gente adora ler vocês, Sim. tá? A gente adora ver que vocês estão, que o que a gente está dizendo faz sentido para vocês. Então, podem escrever, fiquem à vontade. Então, sim, vamos perguntem começar coisas. Sim, desculpa. Não, imagina. É porque está um pouquinho desincronizado. Faz parte. Tecnologia. Você quer começar por onde? Eu tinha pensado da gente começar pelo clássico dos clássicos, né? Assim, que eu acho que, de alguma maneira, Pels desenvolve um livro inteiro e muitos livros, muitas pontas em outros livros, que seria o sonho, né? O trabalho com sonho em Gestalt terapia.
E eu acho que é interessante que, assim, a maioria dos vídeos que vocês acham no Google, né, YouTube, etc., a respeito do atendimento do PELS, que são geralmente workshops, existe uma gama aí, eu acho que, se eu não me engano, acho que foram quatro workshops que são gravados, ou 5, não tenho certeza, mas eu acho que são 5. Só a respeito dele trabalhando com sonho. E a grande maioria desses trabalhos estão catalogados num livro dele, onde vem o caso por caso de como que ele fazia esse trabalho de sonhos. Então, a gente sai da psicanálise, né, do Freud, onde, obviamente, o Pelos estava lá, bebia naquela área. Sabemos todos nós que a psicanálise, né, o Freud tem uma obra completíssima a respeito de trabalho com sonhos na análise. E aí vem, então, o Pelos dizer assim, olha, legal todo esse trabalho, mas eu tenho forma diferente de trabalhar com sonho, que não é a interpretação de sonhos, né? Freud faz a interpretação de sonhos e Pelos sai da interpretação e vai para a experimentação do sonho, né? Então, o que significa isso? E aí eu vou deixar você continuar, Renata. Então, eu acho que assim, não vale a pena a gente, se a gente for, se você quiser, a gente faz, mas eu acho que não vale a pena a gente entrar na técnica em si, mas na forma. Sim. Né? Que na verdade, é o que ele realmente propõe, que o sonho, ele não precisa ter um significado em si, per se, né? O sonho tem o significado da vivenciação, nossa, que palavra que não existe, mas vocês entenderam. De reviver ou vitalizar ou dar lugar na nossa vida para algum sentimento, para alguma ação, ou até para algum significante, não um significado, mas um significante, que a gente está vivendo ali no contexto da nossa vida. Não é uma coisa que a gente não tem coragem de viver, ou que tem um significado outro. Ele é no presente. Então, um sonho só tem sentido, ele só tem significado a partir dos sentimentos que ele causa e a partir das ações que ele propõe, né? E aí, os trabalhos com sonhos incluem a gente trazer essa conscientização para o momento presente, né? Que é o "e essa é minha vida", ou é o "eu me sinto assim", ou se eu estivesse no lugar de mim no sonho, como eu corrigiria aquela rota, enfim. Se eu fosse a sonho, ele acontece, né? Se eu fosse a gente troca. Exato. A gente troca de lugar com os objetos e com os significantes para justamente entender dentro da gente como é que a gente é autor daquela história, né? Em todos os pontos de vista. Gente, eu acho que eu vou dar uma viradinha aqui, que eu não estou enxergando nada, o sol agora resolveu bater de cá. Então, ele põe a gente no lugar de autor de todos os personagens. E essa troca com esses personagens, a gente se posicionar no lugar dos personagens, ou a gente trazer para o momento presente, como o "e essa é minha vida", ou a gente trazer. Isso chama a autoria do sonho, isso chama o sonho para a realidade, né? Por quê? A nossa mente não discerne realidade de fantasia. Uma das coisas que eu acho, eu não sei você, Paulinha, mas é uma das coisas que eu acho que é mais difícil de convencer as pessoas. Sabia? Que a nossa mente não discerne fantasia de realidade. Porque o que acontece no âmbito do fantástico, ou no âmbito do sonho, ou no âmbito do real, tipo eu aqui conversando com vocês, isso podia ter sido imaginado, sonhado por mim, e o meu sentimento, a minha descarga hormonal, a minha elaboração disso, os meus pensamentos a partir disso seriam os mesmos. Uhum. Tanto faz, se ele está acontecendo no concreto, e aí assim, é onde a gente entra com a tecnologia hoje em dia também,
eu tô te vendo, eu tô com você, eu tô bebendo água com você, eu tô conversando com você. Tem um monte de gente aqui que eu não tô vendo, que então, enquanto não interage comigo, não existe. Sim, e às Entendeu? vezes só de ver as É, carinhas, né, e nomes conhecidos, e saber que são pessoas conhecidas, é como se a gente fosse sentindo várias pessoas conosco nessa conversa, né? Então, sim, isso existe. E por eu imaginar, eu sou capaz de concretizar trazer a emocionalmente realidade. isso para mim. E isso é Isso. muito E importante aí, você colocar, que aí é a hora, né, assim, até que eu falei com o Rodrigo da outra vez, que ele falou sobre a terapia, da Gestalt terapia ser um grande laboratório, a gente estava falando, eu acho que você colocou muito legal agora, que é exatamente isso. A ideia do, muitas vezes eu não preciso experimentar na vida, ou experimentar de fato, mas dentro da sessão, experimentando aquilo de alguma forma, e até dentro de um ambiente seguro, é como se algo fosse equilibrando, e aquela minha necessidade de talvez sair, xingar o mundo, já não é mais tão necessário, porque talvez eu já tenha feito isso dentro da sessão, dentro de um ambiente seguro, e obviamente eu percebi o que era meu dentro dessa história. Então, eu conseguindo fazer, né, isso dessa forma, eu consigo compreender. E quando ele fala sobre trazer isso é, trazer de alguma forma concreta, né, esse sonho, onde eu experimento e passo a fazer parte do sonho, isso é, o sonho não é algo intuitivo que fora vem de me mim. contar Não é fora algo de mim. fora de mim, uma grande mensagem sobre mim mesma, ou etc. Não, na verdade é claro que é uma mensagem sobre você mesmo e algo que você precisa olhar, mas de algo diferente, onde não adianta você me contar assim, Paula, eu sonhei com cobra. Sonhei com cobra e sonhei com riacho. O que isso significa? Eu Pois não é, sei. é um Vamos ser a significado cobra? oculto que a gente atribui, né? E que, na verdade, não é. A mensagem já está ali, ela não está por trás. Exatamente. E a Rita chegou a escrever aqui algo que eu acho importante, que, volto a dizer, a gente já falou, eu falei isso em outra live, mas eu acho que, já que a gente toca nesse assunto agora, eu acho que é importante a gente falar, que a Rita pergunta se é possível fazer um experimento online. E Rita, eu tenho quase muita dificuldade de responder isso sem ser muito objetiva. Porque eu sempre me Aham. questiono assim, se o mais importante é que o experimento, né, que o cliente possa experimentar alguma coisa, e muitas vezes isso independe de eu estar ali manipulando, ele não precisa do meu toque, mas ele precisa se colocar disponível para experimentar, e obviamente, eu acho que não chega a ser o pulo do gato, que obviamente isso vai depender de cada terapeuta, mas assim, eu Sim, preciso comprar o experimento, eu preciso comprar aquilo que eu estou propondo. E não achar que assim, sim. vou pedir para o meu cliente pular lá do outro lado e eu vou ficar aqui sentada olhando ele pular. Isso não funciona nem no online, nem no presencial. Né? Os Não. nossos clientes, obviamente, vão se sentir ridículos diante disso. Mas eu posso subir com ele, levantar com ele e falar assim: vamos pular? Eu vou pular aqui e Vamos. você vai pular aí. E nós vamos pular juntos e vamos ver o que vai dar nisso. E se a gente pulasse? E se a gente fosse ali? Que é mais ou menos, complementando até essa informação, acho que assim, claro que isso também depende do vínculo, né, da confiança, do que tem ali entre o terapeuta e o seu cliente. E também da autoconfiança do terapeuta. Porque assim, diferenciando de online para presencial, eu já fiz um experimento com uma cliente que eu nunca faria, talvez, com nenhum outro. Eu pendurei ela de cabeça para baixo, eu subi num sofá e pendurei de cabeça para baixo dela. Se eu ia ter força para aguentar, se eu não ia, naquele momento não importava, porque ela achava que ela tinha que ter a sensação de cair da janela. Então eu não ia pendurar ela do lado de fora da janela, mas se ela caísse da minha mão ali dentro do consultório, da poltrona, numa altura de, sei lá, 20, 30 centímetros, ela não ia morrer, entendeu? Então, assim, aquilo que a gente está disponível para arriscar enquanto terapeuta é fundamental para aquilo que a gente pode propor para o nosso cliente. Por outro lado,
aquilo que o nosso cliente está disponível para experimentar enquanto cliente também é fundamental para que funcione, entendeu? Mas online, coisas que nunca aconteceriam no consultório podem acontecer. Você explorar a casa da pessoa com ela, você pedir para ela escolher um objeto que a represente, e aí partir para um outro experimento clássico, né, que é a troca com o objeto, que muita gente gosta de fazer no consultório, mas o consultório é preparado pela gente, na casa do cliente é preparado por ele. Então, assim, é sensacional. Né? Assim, por exemplo, às vezes o cliente fala, não, eu não me sinto invadida pela minha família é ótima, etc. Só que a família não para de entrar no meio da sessão e etc. Você fala, gente, mas... Né? Que momento incrível é essa, né? E como é isso? Então, assim, é como se o experimento acontecesse de uma maneira bem tranquila e bem óbvia. Então, eu acho que super e a própria observação lá a própria observação lá do campo do cliente, ela já é um experimento em si. Porque você pega, por exemplo, essa história da família não me invade. Você pega o cliente na mentira, você chama ele para mentir, isso é um experimento. Sim. Sabe? Você traz para ele o momento, no momento presente, ele experimenta no corpo inteiro. Às vezes, quantas vezes em sessão, a gente como cliente toma um choque, né? Fala, mano, que isso? E é esse choque, isso já é experimentar no corpo, isso já é a congruência do sentimento, do pensamento e da ação, né? Sim. A Cláudia então, também está colocando aqui, né, que o cliente já sumiu da tela para ela ficou falando com a parede, que isso tinha tudo a ver com a sessão. Nossa, tem pessoas que às vezes têm dificuldade com a tela e é muito engraçado, porque às vezes eu falo só com a orelha da pessoa, a pessoa fica assim, aí eu fico vendo a orelha da pessoa e fico assim, olha, eu vejo que você me escuta bem, mas será que você me vê bem? Aí, mas assim, isso tem tudo a ver com tudo que ela não está vendo, que não sou só eu que ela não está vendo, ela não está vendo um monte de coisa, né? E tem gente que está trabalhando de casa, olha só isso, tem gente que de casa encontra em casa lugar para trabalhar, mas não encontra para fazer terapia. Né? O quanto as coisas, as prioridades também, né? Ou fica num cantinho, falando baixinho, aí vai vindo pra perto, assim, fica vendo horas de pessoas, é muito engraçado. Porque, e isso é muito a gente, de alguma forma, inserido lá na vida. O quanto você é rico, né? Isso. E aí eu vou voltar para os sonhos, para vocês entenderem mais, assim, eu não sei se está muito claro, mas só para vocês entenderem assim. Que ninguém perguntou nada, né? A gente sai andando de trem. A gente vai onde vocês estão falando. Prioridade, exatamente. Prioridade são vocês. Vocês perguntam, a gente fala. Mas o que é importante, assim, o sonho então, assim, você pode ir no jornaleiro comprar livro de interpretação dos sonhos. Você pode... Você tem Google. Isso! Desculpa, dei uma de velha agora, enfim. Gente, não, você é muito jovem. É que você ouviu falar, Paulinha. Isso, me contaram. É porque eu nunca comprei, nunca pesquisei. Então já me falaram que vendia no jornaleiro. Mas, assim, tem várias maneiras. Só que não é de... Quando eu faço isso, quando eu faço essa leitura, né? Ou perder dente é morte na família. Tenha certeza que a pessoa vai catar pessoas na família para morrer porque ela leu em algum lugar que isso significava aquilo. Então, só que o significado é seu. Então, assim, o que é um dente? Cara, eu lembrei. Seja o dente. O que o dente é? E aí, olha o que é amizade. Eu lembrei, sei lá, 3 anos, 4 anos atrás. Eu cheguei, contei para você e para outras amigas nossas que eu tinha sonhado com uma cobra, lembra? E todo mundo começou a conversar, mas a cobra... de repente essa casa tá te expulsando. De repente, a cobra é mudança porque troca de pele. A cobra é isso, a cobra é aquilo. E 4 dias depois entrou uma cobra na minha casa. Resumindo, a Renata estava percebendo, na verdade, né? É óbvio que já estava lá a cobra. Ela só não conseguia entender. O organismo, né, assim, é como se o nosso organismo, de alguma maneira,
tentar se mostrar coisas que a gente, inclusive, tem uma cegueira emocional de enxergar, como nossas emoções, nossos sentimentos, coisas que a gente tem, sim, dificuldade, talvez, de digerir, né, assim, emocionalmente aquilo, e o sonho ele vai trazendo aquilo, e aí, como é um sonho, ele traz um pouco confuso, ele traz um pouco embaralhado, ele traz sobre a imagem de outra pessoa, mas que são coisas que E você prepara a sente. gente também para sentir coisas que a gente não estava sentindo, assim, por exemplo, se do Claro! nada eu lido com a cobra, do nada, é diferente de, porra, mas eu sonhei que tinha uma cobra aqui, quer dizer, aqui é possível ter cobra, e aí agora tem mesmo, então agora eu tenho que lidar com isso, né? Isso. A É Fernanda, bem inclusive, assim, disse que adorou o seu visual. quem? A Fernanda Ah, disse que, oi, que adorou Fernanda. o seu lugar, o seu visual, que ela também quer uma sessão assim. Ah, aqui fora, aqui só é possível de dia. As outras lives que eu tô fazendo toda bonitinha com livros e tal, mas é que eu moro num sítio, né? Então, assim, enquanto tem dia e tem luz, se eu puder ficar aqui fora e se o vizinho não ligar a máquina, fica ótimo. Entendeu? A outra clássica que talvez vocês já tenham escutado muito falar e que foi inclusive da onde surge essa live que me pediram especificamente para falar, que é a tal Ah, tá. da famosa cadeira vazia. A nossa Sim. queridíssima cadeira vazia. E o que é a cadeira vazia? A cadeira vazia, e aí eu vou depois abrir para a Renata me corrigir ou complementar alguma coisa. A cadeira vazia nada mais é quando a gente precisa trabalhar uma polaridade. Então, o sujeito está diante de uma polaridade, diante de alguma coisa onde ele fica preso ou numa relação, que obviamente é uma relação polar e por isso traz esse conflito. Onde a gente Uhum. experimenta essa cadeira vazia, onde vai estar uma das polaridades, que é literalmente uma cadeira vazia. Mas, Paulo, não tem uma cadeira vazia? Gente, imagina que tá ali, tá tudo certo, tá? Ele usava uma cadeira, vocês podem usar a imaginação e tá tudo certo. E na outra cadeira, o sujeito senta para esta conversa entre ambos os lados. Então, não é mais a Paula conversando com uma cadeira vazia. É a Paula racional conversando com a Paula emocional. É a Paula super segura, dona de si, que não tem medo de nada, contra a Paula medrosa, que não consegue sair, não consegue viver. E elas duas vão ter que conversar. E aí eu não sei se é mais ou menos isso, Renata, também que você entende por cadeira vazia, se você tem algo a complementar. Olha só, temos 3 questões aqui que são bem importantes no âmbito da cadeira vazia. Eu acho que até por isso que surgem tantas dúvidas, né? Tá me ouvindo bem? Uhum. Tá. Que é o seguinte, na literatura é confuso o que é cadeira vazia, cadeira quente, né? E o que é o cadeira de polos e tal. Vários autores em Gestalt terapia desdobraram isso. O vento vai zoar meu cabelo. Porque, a princípio, cadeira vazia, as coisas em Gestalt terapia, elas são bem legais, porque elas são bem literais, né? Você lida com uma cadeira vazia, vazia mesmo. Tipo, é o experimento. Isso. Você pode trabalhar de 3 formas. Você projeta mentalmente alguém ou algum aspecto seu sentado naquela cadeira. Aí você não precisa sair da sua e sentar lá. Isso é mais legal para quem é mais tímido ou fica mais desconfortável em ser mais teatral e vivaz na terapia, né? Tem a cadeira quente, que geralmente a gente faz com trabalho de polarização com outro ser humano. Então você sai da sua e vai sentar no lugar daquela pessoa. Você tem ódio de alguém, e aí essa pessoa vai estar ali. Você senta ali, representa aquela pessoa para você mesmo, e vai elaborar esse diálogo. Esse é o cadeira quente, né, na literatura. Ou tem esse cadeira vazia, que é o mais tradicional, que é da gente ser a gente mesmo em polos, e aí a gente senta numa e senta na outra. Acho que é justamente por haver essas 3 possibilidades
que costuma ficar tão confuso. Então, assim, vou só repetir para organizar, tá? Tem a cadeira vazia, que é da gente com a polaridade da gente, ou com a projeção, perspectiva, interpretação, alguma coisa que a gente trouxe. Então, eu sento aqui e isso é meu, eu sei que isso é meu, e aí eu tô aqui olhando para lá, né? Então, eu vou discutir com a minha polaridade ou a minha interpretação. E aí eu vou sentar lá e vou me responder. Esse é o Cadeira Vazia 1 de toda a literatura, que foi por aí que o Pels criou. Tem o Cadeira Vazia 2, que eu boto uma almofadinha, porque eu não consigo levantar, fico nervosa, fico com vergonha, fico qualquer coisa, e boto a almofadinha lá e fico falando, e conto pro terapeuta o que eu ouço dentro de mim. Eu não vou tanto para a ação, eu vou menos para a ação. Não deixa de ser uma cadeira vazia, porque tá ali vazia. Mesma coisa. E o que a gente chama de cadeira quente é porque é como se queimasse a bunda quando você sentasse. Porque como é você discutindo com uma outra pessoa, você senta, a resposta da outra pessoa já vem pronta. Você briga com a pessoa e troca, briga, troca, briga, troca. É direito de réplica eterno, sabe? Esse é o que o pessoal chama de cadeira quente, mais uma vez, porque em Gestalt terapia quase tudo é bem óbvio, porque queima a bunda quando você senta. Então, a cadeira tá quente. E que pode ser também, claro? A cadeira quente é o lugar que o cliente senta, né? Quando a gente pensa no workshop, por exemplo, se vocês vão em um workshop com Gestalt terapeutas, geralmente está o Gestalt terapeuta e tem uma cadeira vazia do lado dele. Sim. O que é essa cadeira vazia, na verdade, não é a técnica cadeira vazia, mas seria a cadeira quente, que é onde o cliente, aquela pessoa que mais se mobiliza também ali dentro da sala e que está disponível, pode se sentar para começar a ser trabalhada. E é o que o primeiro que responde, o primeiro que responde ao chamado, né, do terapeuta ou do monitor do workshop, do profissional, que também é porque a cadeira dele esquenta a bunda e ele tem que levantar. Não se aguenta. É tipo, eu me ofereço primeiro. Como é que é? Vai ali esquentar a sessão. Então, assim, o que é importante a gente entender de todas as técnicas, e aí eu volto a dizer, elas são técnicas por si só. O que vai fazer aquilo fazer sentido dentro da sessão é o quanto o terapeuta compra também aquele experimento, aquela forma de fazer e age dentro da sessão. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma cadeira vazia com o cliente, uma cadeira vazia de polaridade, é interessante, por exemplo, você repetir um pouco, como se assim, o cliente vai para a cadeira vazia. Bem, ele está sentando ali na cadeira vazia agora. Ele, obviamente, escutou o que o outro disse, porque era ele mesmo falando. Então, lógico que ele escutou. Mas é como se a gente dissesse para ele assim, você escutou o que o fulaninho disse? Ele fulano disse te chamou disso, daquilo outro. O que você tem a responder para ele? E é interessante que quando a gente faz isso, a gente confirma que são realmente duas polaridades, são realmente duas coisas diferentes. E a gente esquenta aquilo, né? Não fica uma coisa do tipo, eu estou constrangido que eu pareço maluco falando com uma cadeira vazia. Porque se eu sou maluca falando com uma cadeira vazia, é legal, porque minha terapeuta também é maluca. É doida, tá junto. Com essa cadeira vazia. Então, vamos lá, vamos viver isso. E é muito interessante, porque quando eu posso escutar o outro lado, escutar um lado, escutar o outro lado, muitas vezes o cliente vai chegando à conclusão que, por exemplo, esses dois lados querem a mesma coisa. Só que um tem uma maneira de viver e o outro lado tem uma outra maneira de viver. E aí a gente não consegue partir para ação porque eu perco mais tempo fazendo uma briga entre esses dois lados do que indo na direção do meu objetivo. Sim, porque é a luta por ser dono da forma, né? Que se a gente botar bem na ponta do lápis mesmo, 70% das brigas de relacionamento são desse jeito, né? Exatamente. Poucas são aquelas brigas que os objetivos são completamente diferentes. Não. Geralmente é briga mais para ter razão do que para chegar lá. Exatamente. Mais uma vez, meu telefone toca no meio da live, gente. É normal. Vamos lá, escritório, tem telefone, é isso aí.
Tem um Normal. outro. Esperem. Super, super normal. Tô em casa, é isso aí, gente. O outro que também é muito comum, que é a história da exageração, né? Que a gente vai Uhum. falar também da polaridade, etc., mas que a gente coloca uma exageração dentro da sessão, onde Sim. teatralmente, como a Renata já disse, eu me experimento exagerando. Então, sei lá, eu tô com uma dor, exagera a dor. Passa a viver um pouco mais com essa dor. Imagina você fazendo isso. Ou, sei Deita lá, na cama, encolhe. encosta. Ah, eu carrego muitas coisas na minha vida. E a gente vai catando tudo quanto é almofada no consultório, aonde tiver, e vai jogando em cima do cliente. Fala, então agora continua falando, mas agora vamos exagerando. Você está carregando tudo isso. Imagina tudo isso sendo carregado por você. O quanto isso é Uhum. interessante, né? Porque de alguma maneira traz mesmo para o cliente sentir, e do quanto o Pels também usava muito isso, né? Assim, enquanto, sei lá, a pessoa estava no meio da sessão se fazendo um carinho, ele questionava que carinho é aquilo, e obviamente, quando a gente questiona, a pessoa para de fazer na hora, né? E aí ele Aquela partia para história. De repente exageração. o cliente está assim, ou assim, tal. Aí você falando, nossa, tá gostoso esse carinho. Ele, Ah, hã? nem vi, nem vi. E a exageração ela serve exatamente isso, porque se eu não consigo me dar conta, né, fazendo de uma maneira delicada, de uma maneira simples, exagera, exagera, Quem exagera, nunca, porque né? Ou tomou um porradão num workshop, porque aí precisava da exageração no trabalho do workshop, ou nunca teve uma terapeuta que sentou em cima de você, porque você dizia que estava sufocado e as pessoas ficavam todas em cima de você. Tem muitas possibilidades, é por isso que assim, eu achei tão fundamental a gente começar falando que o experimento ele surge da percepção ou da intuição, porque é aquilo. Se você fala para mim, você, Paula, fala para mim, eu sinto que as pessoas estão todas em cima de mim. Talvez pela minha intimidade ou pelo meu vínculo eu possa pular em cima de você do nada. Ou, se for uma outra pessoa, eu falar, como é que é ter as pessoas em cima de você e botar as almofadas? Tem um campo que é físico, de intimidade, tem um campo que... E aí o experimento, ele varia também de acordo com cada relação, né? isso. E com cada terapeuta também. E com cada cliente Sim. também, né? Então, assim, o que eu sou capaz de fazer, né? Que a Rita coloca aqui, que os terapeutas eles precisam se permitir, se arriscar e etc. Sim. Mas às vezes o meu nível de capacidade de me arriscar, ou de possibilidade, de autorização para isso, é diferente, talvez, da Renata, e que pode ser diferente de outro terapeuta. Mas isso não me faz menos gestalt terapeuta ou mais gestalt terapeuta que ninguém. Só me faz Não. reconhecer que eu vou até aqui, ok, eu vou e tá tudo bem para mim. Né? Sei lá, a Renata, ela sentou. Ah, legal, a Renata sentou. Não, mas eu, Paula, já Você não não me tem que sinto à fazer. vontade de sentar. E tá ok. E é por isso que a técnica é aberta. É por isso que é tão importante a gente entender o conceito e entender a premissa teórica. Não necessariamente uma repetição, que foi ali onde eu falei, quando é pré-pensado, quando é pirotécnico, adoro usar essa palavra para os experimentos que surgem, porque tem que fazer um experimento. Quando é pré-pensado e pirotécnico, ele não está contextualizado, ele não é espontâneo, não é da relação. Né? E quando você tem ali a premissa teórica já assentada, e você tem ali o trabalho do terapeuta enquanto instrumento de trabalho dele mesmo elaborado, você sabe, você está com o seu instinto na ponta da língua, você está com a teoria no fundo, você não precisa ficar com a teoria na figura, você fica com a teoria aqui atrás, tranquilamente, e aí você fala, opa, podia pular em cima dessa pessoa. Ou, opa, podia tacar um monte de almofada nessa pessoa. Ou, sei lá, acho que eu vou pegar todos os meus lápis de cor e jogar pro alto. Essa pessoa tá com a vida desorganizada.
Vamos ver se eu incomodo? Não sei, qualquer coisa pode surgir, sabe? E a criatividade, ela senta confortavelmente no trono do estar bem preparado, né? Exatamente. Isso é muito importante e muito interessante a gente compreender isso e perceber que é amplo, né? Assim, trabalhar em gestalt terapia, ser gestalt terapeuta é algo bem amplo. É algo que precisa dessa criatividade do terapeuta, mas precisa principalmente do permitir-se do gestalt terapeuta, né? Permitir-se de experimentar. Né? E aqui, Paula, e o mais importante é o experimentar sem ter uma premissa da onde eu quero sem chegar. julgamento. E, Sem e sem julgamento. objetivo. Eu vou começar assim, eu Sim. percebo que esse cliente precisa respirar. Eu não sei onde eu vou chegar com essa respiração. Mas eu tô me Eu acho que é sentindo por isso que é a sufocada. dúvida. Eu acho que é essa que é a dúvida da cadeira vazia, talvez, que tenham trazido para você. Eu estou tentando interpretar deliberadamente, tá? Sim, O sim. que a gente não cobriu com relação à cadeira vazia, mas assim, veio agora assim na minha mente. Será que a pessoa não está perguntando o que eu tenho que dizer? Que a técnica ela é tão simples, ela é tão óbvia que não sei se a técnica gera dúvida. Talvez o que gere dúvida é como é que eu, como terapeuta, devo me comportar, o que eu devo fazer. E aí é que entra o não deve fazer nada, você deve escutar. Primeira coisa, cara, é o primeiro conselho que eu dou para quem estiver começando, escuta esse conselho aqui. Respeita o tempo do cliente. Se ele não conseguiu falar ainda, dá lugar para esse vazio, para esse silêncio. Sabe? Se ele não conseguiu chorar, não força. Se ele tá tentando, mas não consegue. Ou se ele engoliu o choro, você só fala, você sabe que você não precisa, né, engolir o choro. Você sabe que aqui você pode chorar. Você dá validação para ele. Mas o que você tem que falar e fazer numa cadeira vazia é ouve bem, não reage, só responde. O que é isso? Se você reagir, você age de volta. E quando você responde, você pondera e devolve. Então, assim, recebe sem julgamento o que o cliente está falando. Se ele está dizendo uma coisa que você acha completamente absurda ou incoerente, você só ouve. Devolve para ele. Quem tem que elaborar isso é ele, não você. Então, numa cadeira vazia, você não tem nada que dizer. Você só precisa orientar assim, vamos para lá agora? Vamos para cá agora? E ouvindo bem, entendendo bem. Se tiver alguma coisa que ficou confusa, pergunta. Fala, o que você disse? Ou você pode falar de novo? Não, volta aqui. Você tinha falado de um outro jeito, volta para essa aqui. E aí você está respondendo. Conseguir compreender, né? Assim, ajudar mesmo aquela coisa da compreensão de uma fala. Né? Por exemplo, quando a gente atende um casal, eu trabalho com casal, a Renata trabalha com casal, quantas vezes um casal fala uma coisa e o outro interpreta de outra maneira? Então, muitas vezes a gente pode escutar o cliente falando com a cadeira vazia e questionar. Você, então, está pedindo para o outro lado isso. É isso que eu entendia? Aí se o cliente fala, não foi isso. Não, então você pode repetir de novo? Porque eu acho que não está ficando claro pra gente. Uma coisa que eu faço muito... uma coisa que eu faço muito com o casal, quando eu boto um de frente pro outro, você explica para ele como se ele tivesse 5 anos de idade. Porque aí você pensa antes de falar, você elabora de um jeito que não vai ficar dúvida. Mas é isso mesmo, assim. E que no porque a caso pessoa não que o outro entende, né? Porque não entende. E porque a pessoa não está preocupada em... E a pessoa não está preocupada em responder, ela está preocupada em reagir. Então ela não ouve, ela reage. Não ouve, reage. Não ouve, reage. E uma das coisas que é interessante na cadeira vazia, às vezes também, é a gente formular isso tudo para que no final tenha um pedido ao outro lado. Então, assim, tudo bem, você falou tudo isso, mas qual o seu pedido ao outro lado? O que você tem como expectativa para aquela cadeira, né? Para o que tiver ali. E vice-versa. Porque é assim que a gente entra em acordo na vida. Eu peço algo e a Renata me dá se ela puder. Talvez ela não possa me dar, mas talvez ela possa me oferecer algo que é diferente do que eu pedia,
mas que pode chegar num lugar confortável para mim também. Então, é E uma que eu troca. preciso entender o seu pedido, né? Para te dar aquilo que eu não tenho, ou que eu tenho, ou que eu quero, eu também preciso estar claro para mim qual é o pedido. Exatamente. Que é, assim, a grande elaboração da cadeira vazia é a gente chegar a algum lugar do... Peraí, o que está acontecendo? O que está faltando? Com quem que eu acho que eu estou em guerra? Né? E qual é o motivo dessa guerra? Qual é o acordo a que não se chega? Né? Uma guerra só acontece porque não se chegou a um acordo. Então, eu estou em guerra porque eu não estou chegando a um acordo. Onde está a falha nessa negociação, né? E é exatamente que é minha a cadeira comigo. vazia, é isso. A cadeira vazia é um diálogo, é uma conversa, é um entrar em acordo, é um ampliar a escuta. Então, E, de novo, falando, a nossa imaginação e a nossa realidade não é discernida pelo nosso cérebro. A gente concorda em achar que, no final de uma sessão de entrega, né, de cadeira vazia, parece que aquelas duas pessoas conversaram mesmo. Ou aqueles dois aspectos da mesma pessoa conversaram mesmo. Porque não precisa discernir entre realidade e fantasia, né? Exatamente. Bem, gente, estamos aqui nos últimos 3 minutinhos de live. Ainda o negócio não vai cortar a gente. Então, quando começa a aparecer, aparece ali rapidinho. Mas como eu já sei que faltam 3 minutos, eu acho que a gente nem tem mais tempo de muitas perguntas. Mas eu vou te agradecer, Renata, por você ter aceito. Imagina! E ter conversado aqui conosco hoje. Eu acho que foi ótimo. Acho que muita gente matou a saudade de você, porque vários nomes que foram aparecendo aqui, eu tenho certeza que te conhecem muito bem. Então, acho que muita gente aproveitou para matar um pouquinho a saudade da Renata. Eu, principalmente. Obrigada. Posso rapidamente agradecer a você pelo convite, pelo acolhido, pelo carinho, por esses 17 anos, que eu sei que daqui a pouco vai cortar a gente, então só queria agradecer pelo privilégio de estar aqui com você. Muito, muito obrigada, Renata. Queria agradecer a todo mundo, a Rita, que desde o início já estava dizendo que ia estar, várias outras pessoas, né, que participaram, Cláudia, que também é lá da nossa época, que também participou, já fez Eu vi o nominho dela, mas é porque eu não enxergo, né? Então, assim, a Lê, que também é desde a época que a gente também estava lá junto. Então, a Lê está falando que é maravilhosa. Eu depois vou poder ler essas coisas? Não, esse é um problema. A gente precisa ler, porque some. Isso é um problema do Instagram. Entendeu? Que dó! Os comentários somem. Tá, Inaci, obrigada. Muito obrigada, gente, por vocês terem participado, terem vindo hoje. Semana que vem tem outra. Semana que vem é sobre selfie. Eu vou estar com a Mônica. Então, participem. Se vocês tiverem dúvidas e já quiserem enviar lá para mim também. E se tiverem dicas de novos temas, mandem também, que é bem legal, que a gente vai preparando isso. Então, obrigada, Rê. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Querida. Boa semana. Tô aqui, agora me distraí completamente. Estou aqui tentando ler os comentários. Beijo, queridos. Obrigada a todos. Beijo. Tchau.